estamos aqui em nome de Deus, pedimos a Ele, que através do seu Santo Espírito nos conceda sabedoria e entendimento para essa aula que vamos iniciar hoje, que é a aula 13, nossa comunidade, a igreja, a família da fé. A família, a igreja e a escola são os três fatores responsáveis pela formação da personalidade humana e atuam simultaneamente como os três elos de uma mesma corrente. Em Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 a 8, lemos: Escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que estou lhe dando hoje, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Jesus ensinou que devemos guardar a palavra de Deus em nossos corações, para não pecarmos. Ele disse: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Martinho Lutero, no início da Igreja Luterana, escreveu o Catecismo Menor para ser usado na educação cristã dos filhos, que era feito em casa pelos pais. Para os pais poderem ensinar, Lutero escreveu o Catecismo Maior. Podemos dizer que o Catecismo Menor era o livro do aluno e o Catecismo Maior, o livro do professor. É importante que os pais, pastores e professores entendam a importância da sua tarefa e que estejam bem preparados para exercer com dignidade esta sublime missão. É importante também que as crianças e jovens estejam cientes de que estão num processo de aprendizado que irá determinar toda a sua vida, presente e futura. O rei Salomão alertou aos jovens sobre isso: Filho meu, se aceitares as palavras e entesourares contigo o teu coração ao entendimento, sim, se clamares por discernimento e por entendimento alcançares a tua voz, se o buscares como a prata e o procurares como tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca procedem conhecimento e entendimento. Provérbios, capítulo 2, versículos 1 a 6. A escola é importante. Através da escola, as crianças aprendem, crescem na educação geral e preparam-se para futuramente disputar vagas no mercado de trabalho, mas a igreja, o lar, também são importantes em atividade permanente. Quem educa seus adolescentes terá a recompensa de vê-los felizes e bem-sucedidos, andando no caminho do Senhor. Não somente as aulas do ensino confirmatório fazem parte desse processo, mas também a participação nos cultos e demais encontros destinados à adoração e aprendizado da palavra. O Brasil requer homens e mulheres de fé que estejam tementes a Deus, justos e piedosos, para a reconstrução de uma sociedade sadia, de um povo forte e um governo honesto, humano, que reconheça, respeite e aplique a palavra de Deus. Isso só vai ser possível com um maior envolvimento na divulgação da mensagem de Jesus. Precisamos anunciar o Evangelho que transforma vidas, como Jesus viveu e pregou o Evangelho às pessoas. Assim também nós devemos fazer. Diz a palavra que aquele que diz que permanece nele, em Jesus Cristo, deve também andar assim como ele andou. Isso nós encontramos no livro de João, 1 João capítulo 2, versículo 6. E quais são os 5 propósitos da Igreja de Cristo? O primeiro propósito: amar a Deus de todo o coração. A chave é a adoração a Deus, que nos criou para sermos amigos dele. Não importa se estamos sós, se somos um grupo pequeno ou 5.000 pessoas, devemos adorar a Deus. A Bíblia diz: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Mateus capítulo 4, versículo 10.
Observe que a palavra adorar vem antes de servir. O Salmo 34, versículo 3 diz: Engrandecei o Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Devemos nos alegrar em expressar nosso amor a Deus, e à medida que Ele vai agindo em nossa vida, vamos tendo mais disposição para viver com Ele. O segundo propósito: amar o seu próximo como a si mesmo. A igreja já existe para ministrar ao povo. Ministério é demonstrar o amor de Deus aos outros, atendendo suas necessidades e curando suas feridas em nome de Jesus. O terceiro propósito: ir e fazer discípulos. Devemos falar para todo mundo que Cristo veio, morreu na cruz, ressuscitou e prometeu que voltaria. Um dia cada um de nós prestará contas a Deus sobre o nosso posicionamento diante desta responsabilidade. Evangelismo é mais do que responsabilidade, é um grande privilégio. Somos convidados a participar, trazendo as pessoas para a família eterna de Deus. Não conheço uma causa mais importante a qual alguém possa dedicar a sua vida. Se você soubesse como curar o câncer, estou certo de que faria tudo o que pudesse para compartilhar isso com os outros. Por isso, salvaria milhares de vidas. Da mesma forma, falar de Jesus irá possibilitar vida nova e eterna para nossos familiares e amigos. Quarto propósito: batizar. No texto da Grande Comissão, Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, há 3 verbos: ir, batizar e ensinar. É dada a mesma importância ao batizar, evangelizar e ensinar. Isso porque um dos propósitos da igreja é a comunhão e identificação com o corpo de Cristo. Como cristãos, somos chamados a participar e não somente acreditar. Batismo não é apenas símbolo de salvação, mas também comunhão. Em Efésios capítulo 2, versículo 9 diz: Assim já não somos estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. O quinto propósito: ensinar a obediência. Usamos a palavra discipulado, que define uma tarefa da igreja, o povo de Deus. Discipulado é um processo de ajuda ao povo, para que se torne mais parecido com Cristo, em pensamentos, sentimentos e ações. Paulo diz em Colossenses capítulo 1, versículo 28, a ele anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. O exemplo mais claro dos 5 propósitos é a primeira igreja de Jerusalém, conforme o relato do texto em Atos capítulo 2, versículos 1 a 47. Eles ensinavam uns aos outros, comungavam juntos, adoravam, ministravam e evangelizavam. Hoje os propósitos da igreja permanecem os mesmos: edificar, encorajar, exaltar, equipar e evangelizar. Como igreja, não somos somente chamados para alcançar pessoas, mas também para ensiná-las. É responsabilidade da igreja desenvolver a maturidade espiritual das pessoas. Por isso, jovem, participe dos cultos, das aulas do ensino confirmatório e das demais atividades da igreja. Queira conhecer a Deus e experimentar o amor dele em sua vida. Aproveite esse tempo para fazer excelentes amizades na igreja. Deus vai preencher o teu coração de fé, amor e esperança. Amém. Bom, meus queridos, então, para encerrar essa aula, nós temos aqui algumas perguntas no nosso caderno de estudos. A primeira pergunta é: por que a palavra de Deus insiste tanto na educação dos filhos? A segunda pergunta: quais são as 3 instituições mais importantes para a educação das crianças e jovens? 3.
O que você precisa fazer para poder aproveitar bem o ensino confirmatório? E a quarta questão: quais são os 5 propósitos da Igreja? Procure no seu material de estudo e responda essas questões. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima aula.